Anarquismo. É a ideia de não ter governo. Sociedades sem Estado, sociedades sem governo. Na antropologia é uma busca por isso. Classe chegou a estudar a sociedade tupi e chegou a essa conclusão. E aí teve o outro lá que eu esqueci o nome, que escreveu O Profeta Principal, que é um livro então, que é o Stutzman, né? Não sei pronunciar bem o nome dele, que é um paulista lá paulista não, fez a tese pela USP e escreveu O Profeta Principal, que mostrou que não, um engano do classe 3. Na verdade, em sociedades organizadas não existe sociedades sem Estado completamente, sem hierarquia, sem governo. Estado é uma coisa, governo é outra, né? Lógico, a gente tem essa distinção. Mas vamos lá, porque é a coisa do Estado-nação. Eu gosto muito do exemplo aqui. Eu acompanhei um tema que me é extremamente apaixonante, a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola ela serve para tudo, porque você tinha ali vários movimentos, várias correntes de pensamento. E uma corrente muito forte era a dos anarquistas, né? Que inclusive dominaram a entidade sindical. Aí na Catalunha, especificamente na Catalunha, eles tiveram domínio da Catalunha quase até o fim da guerra, chamados republicanos. E na Catalunha foi permitido no início, depois chegaram os comunistas lá, que quando mudou, chegaram e suprimiram, prenderam os anarquistas, prenderam o pessoal do POUM, que se dizia trotskista, mas o Trotsky não reconhecia, era uma briga. O Trotsky estava vivo, não reconhecia o movimento trotskista como trotskista, né? O POUM. Mas então tinha a turma mais socialista, mais marxista, mais stalinista, digamos assim, que tentou um modo de produção na Catalunha, e os anarquistas foi permitido tentar outro lado, nas terras ao lado, tentar outro. E os anarquistas mostraram que a produção dos anarquistas era muito maior. Eles conseguiram produzir muito melhor do que os marxistas, o que era surpreendente, né? Porque o marxista ele vinha com aquele coisa de métodos, vamos fazer produção e tal, e o anarquista não tinha coisa nenhuma, vai lá e produz. A forma que o anarquista achou foi da cooperativa, porque a cooperativa é uma ideia que é cara ao anarquista. Todo mundo cooperando sem que haja um poder central. Sem que houvesse um chefe da cooperativa, embora acabasse tendo um chefe, não tinha como. Ainda que ele fosse um orientador, a gente gosta de dar nomes eufemísticos para chefes, né? Não gosta da palavra chefe, não da ideia de ser chefiado. Então, anarquia, eu sou anarquista por princípio, porque eu não gosto de ter ninguém mandando em mim. Eu prefiro, eu sou muito smithiano, né? Cooperação voluntária, que toda a cooperação fosse voluntária. Nesse sentido, eu sou meio ANCAP, né? Que tanto faz. Na verdade, o anarquismo, esses anarquistas da Espanha eram de esquerda. Anarquismo de esquerda. Mas o ANCAP não vai pensar muito diferente dele. Na hora do resultado prático de você fazer uma experiência anarquista, tanto faz que ela seja de direita ou de esquerda. Eu diria até, eu vou mais longe, eu acho que o anarquismo não é de direita nem de esquerda, porque se você pegar a origem etimológica, a origem histórica, tanto da direita quanto da esquerda, remeter à Revolução Francesa e tal, sentava à direita, sentava à esquerda, o anarquismo não se encaixa em nenhum dos dois, sequer no centro. Então, não é nem de esquerda, nem de direita, nem muito menos de centro. Não sei se seria uma posição intermediária. O anarquismo é uma ideia, tem o Brecht falava de servidão voluntária, então você se liberta disso. É uma ideia cara, eu acho que todo homem deveria ser anarquista. Todo homem deveria ser anarquista por princípio e definição. Mas saber que isso é impossível. Porque é aquela coisa. A propriedade privada, no CAP, a propriedade privada é uma coisa boa. Não tenha dúvida, eu sou um grande defensor da propriedade privada. A propriedade garante o poder de agência, garante a liberdade. A propriedade privada é o corolário não só de um sistema produtivo e mercantil mais eficiente, mas da liberdade humana. Ela é um princípio moral e ético também, para mim, a propriedade privada. Mas aí o ANCAP vai dizer, bom, mas a propriedade privada não precisa de Estado. Mas é claro que precisa. Ninguém precisa mais de Estado do que a propriedade privada, porque a propriedade privada precisa de um sistema legal que a reconheça. Porque a propriedade não é privada se não houver reconhecimento de que aquele espaço é privado. Senão ela é apenas uma posse que você tem que defender militarmente. Então, os anarquistas da Espanha não precisavam disso.
Claro que depois vem o exército do Franco lá, acabou com a experiência. Aliás, antes disso eles foram suprimidos. Eles foram suprimidos pelo próprio governo republicano antes que o Franco chegasse na Catalunha. Mas, e porque justamente o sucesso deles assustou tremendamente o governo republicano espanhol. Porque na cooperativa eles deram certo. Ele é o sistema que deu certo. Por quê? Mas havia toda uma entronização de uma ideologia de que vamos fazer assim, e o pedaço de terra que te couber, ainda que eles não admitissem, por ser de esquerda, não admitissem que aquilo era uma propriedade privada, era uma posse garantida. E a posse garantida é com poder de agência. Você pode produzir o que quiser. Você pode escolher entre produzir nabos ou batatas. Você pode escolher entre criar galinhas e plantar milho. Você pode fazer um sistema de trocas entre vocês para que o sistema funcione, ou para ir em Barcelona vender a produção. É livre. A liberdade, a anarquia é corolário da liberdade. E por isso ele funcionou mais ou menos bem. Claro que lá pelas tantas isso aí ia dar naquele momento foi muito efêmero para que a gente possa ter uma experiência de poder dizer, mas aquilo daria certo. A gente tentou um modelo de cooperativas no Brasil, no Rio Grande do Sul, muita cooperativa, tem cooperativa forte. Algumas deram certo, mas a maioria acabou em corrupção, num colui com o Estado, num exercício arbitrário de poder, principalmente corrupção, né? Aquela apropriação, o gestor da cooperativa acaba se apropriando indevidamente dos resultados, desvia dinheiro. E lá pelas tantas os cooperantes também não cooperam como deveriam cooperar. Aí tem todas as falhas humanas que não permitem um governo sem uma autoridade, sem alguém que represente o poder ou a gerência mesmo. Não estou falando nem de um poder, muita coisa de autoridade, mas uma simples gerência já. Eu gosto muito do sistema suíço, né? O sistema suíço é um sistema parlamentar, voto distrital, porque eles têm a ideia de que a Suíça é uma união, uma confederação helvética, o nome do país é Confederação Helvética, tem os cantões, então os cantões é que elegem o parlamento, e o parlamento elege 7 de pessoas, né, de correntes diferentes, eles fazem questão que essas 7 pessoas, e cada ano um deles exerce formalmente a função de chefe de Estado, para que a Suíça tenha um chefe de Estado reconhecido internacionalmente, mas que os sete decidem as questões, decidem muito poucas questões, que a maior parte das questões são dirigidas pelo parlamento, e a maior parte das questões centrais são dirigidas em plebiscito, pelo total da população, respeitadas as opiniões dos cantões. Se um cantão chegar e disser não, pode ser que tenha algumas coisas que não possam ser implantadas. Então essa despersonalização do poder, eu também acho que é um ideal que nós devemos perseguir. E ela é uma ideia também muito cara ao anarquismo. Porque o anarquismo não haja anarquia, não haja poder, não haja gerência, não haja governo. Beleza, a gente sabe que isso não acaba tendo, né? Mas então que nós despersonalizemos, aproveitemos a ideia da anarquia para despersonalizar o poder político. Que ele seja institucional e que ele seja tanto não uma democracia direta, porque a democracia direta geralmente é usada para ditadura. A democracia direta é a linguagem do Tereno, o Beppe Grillo lá do 5 Estrelas da Itália, o fascista, que tem todas as características de um fascista, que pregava a democracia direta para descrédito da política como atividade, para que todo o poder fosse ele, né, o grupo dele. Isso está bem claro para mim. A questão da Islândia também não deu muito certo aquele negócio. Todo mundo vai fazer a Constituição. Bem que a Islândia é pequena, mas eu acho que a gente tem que ter claro que a ideia em si de anarquismo, ela é uma ideia positiva e a gente tem que ver sempre o anarquismo com bons olhos, nem que sejam olhos condescendentes, sabendo que poder, gerência, governo sempre vai haver. Mas então que ele tenha contrapesos, né? A gente já falou muito disso aqui. Eu sou muito fã dos contrapesos e da despersonalização. A ideia de que um homem vai nos salvar é uma ideia catastrófica. Anarquismo é uma visão muito romântica, né? Que tem o binômio individualismo e socialismo, vamos dizer assim. E aí vai ter o anarquismo, anarcocapitalismo, que vai ser muito calcado no indivíduo,
né, e tem a fé mágica de que as pessoas não vão fazer gangues que vão se matar umas às outras. É a falha dos anarcocapitalistas. E tem a versão também dos que acham que o pessoal vai se organizar em cooperativas, né, e que essas cooperativas, ou sovietes, ou conselhos, né, soviético vem daí, né, de conselhos, de assembleia seria também uma outra palavra, né, e que isso vai dar certo. Não vai dar certo, né? Alguém vai tomar conta, um grupo vai tomar conta dessas assembleias, né? Então, o problema do anarquismo é que ele é inviável, ele é impossível sob todos os pontos de vista possíveis, imaginados e testados até hoje. Mas, o que tem de bom que eu acho super querido nos anarquismos é que eles têm a ideia de que o homem seja o mais integral possível. Então, isso vai ser comum a Kant e a Marx, né? Qual é a ideia, por exemplo, do Marx? Olha, o homem do capitalismo, né, ele é alienado, seja ele um trabalhador assalariado que não tem nenhuma chance de acumular um mínimo de riqueza, né, para ter algo mais do que a quase que estrita subsistência. O cara tem um pouquinho mais do que a subsistência. O que é esse um pouquinho mais? É o queijo do francês, é a cerveja do alemão, né? É o vinho, talvez, do francês, né? Mas são coisas que são para consumir logo. Ele não tem como desenvolver, criar um patrimônio, uma riqueza, vamos dizer assim, mais profunda, porque ele é alienado, ele é explorado pelo sistema capitalista para produzir e não se beneficiar muito dessa produção. Mas o capitalista também é alienado pelo sistema capitalista, porque ele não sabe, lá pela ação, não sabe mais nem amarrar o sapato, porque tem alguém para fazer a comida, para limpar a casa, para limpar a bunda, para amarrar o sapato, né? E o Marx, então, os marxistas vão ridicularizar o burguês como um cara que só pensa em lucro. Também não pensa em arte, não pensa em poesia, em música. Ele faz isso para ostentar, porque o objetivo dele é aquela ideia, né? Não, se tiver um carro, vai ser um carro bem barato. Se eu tiver que comprar um carro mais caro, é para melhorar os negócios, né? Então, há toda uma ideologia que o Weber vai associar com o calvinismo, né? Que diz o seguinte: olha, o sucesso econômico é uma forma de descobrir se tu é um dos escolhidos, mas não é para gastar, não é nem para ostentar, porque tudo isso vai implicar em pecados, vamos dizer assim. Mas a busca do lucro, tudo bem, do sucesso, tudo bem. De fato, isso foi um motor importante. Não é uma explicação satisfatória para o capitalismo, mas é uma explicação que talvez explique melhor alguns sucessos contrastantes entre, digamos, não católicos e protestantes, mas entre espanhóis, portugueses e ingleses e holandeses, talvez ajude, e alemães, talvez ajude a explicar. Alemães antes de serem alemães, né? Quando ainda era Prússia, Bavária, sei lá o que mais. Essas noções de organização do indivíduo voltado para o lucro, mas que esquece do resto, é uma espécie de indivíduo que se especializa demais. Uma outra bronca do pessoal é com um excesso de especialização. Então, um indivíduo que se especializa muito, ele se aliena um pouco também da velha história, né? Arrumar o próprio quarto, né? Então, em sociedades em que há uma aristocracia muito isolada e que todo mundo faz as coisas para ele, se brinca, né? O cara não sabe amarrar nem o sapato, não sabe nem limpar a bunda, né? Isso é uma perda, e no anarquismo isso se tenta evitar, se tenta desenvolver um ser humano capaz de fazer todas as coisas que são legais de ser humano, que inclui pegar no pesado também, né? Mas aí isso rapidamente se transforma numa idealização. Por exemplo, vamos pegar uma cooperativa que eu conheci mais ou menos bem, a cooperativa Colmeia, né? Lá pelas tantas, inevitavelmente desenvolveu uma espécie de aristocracia da cooperativa. E não era, até por uma questão de divisão do trabalho social,
acabou havendo uma especialização das tarefas. Uma cooperativa, então, de arroz é mais óbvio ainda que vai ter gente lá que nem é ligado à produção de arroz, é o cara que é o contador, né? É o cara que é advogado. Obviamente vai haver uma especialização do trabalho, e aí a grande questão da cooperativa como modelo é que ela esbarra sempre na questão da especialização. Eu costumo, como professor, dar o seguinte exemplo para os meus alunos. Imagina que vocês tivessem que fazer os sapatos e as roupas de vocês. Quanto tempo ia demorar para fazer? E dois, qual ia ser a qualidade desse sapato e dessa roupa, né? Smith dava o exemplo do alfinete, né? O alfinete, se você tentar fazer um alfinete... Um alfinete é muito trabalho para fazer um alfinete. E não vai ficar bom. Esse é o problema ainda, né? Então, na sociedade, como é que o Durkheim chama de solidariedade orgânica, né? Nós somos muito interdependentes. E a gente precisa muito uns dos outros, porque eu sou especializado numa coisa, tu é especializado em outra, a tua esposa é especializada em outra coisa, e assim por diante, né? Não é uma sociedade em que todo mundo pode, vamos fazer um mutirão junto, vamos pegar uma coisa. Tá, mas não era mais barato contratar uma empresa para fazer a terraplanagem aqui, porque a gente pegar a enxada e junto e tal, tem o lado romântico de fazer isso de maneira, fazer um mutirão. Mas, de repente, a gente gastou mais horas, nos lesionamos mais, depois tivemos que fazer cirurgia de hérnia de disco, alguma coisa assim, porque a gente resolveu dar uma de pedreiro sem ser pedreiro, né? Então, essa ideia de que todo mundo vai ter capacidade de fazer todas as coisas, pegar no pesado e participar das discussões e decisões mais sofisticadas, ela pura e simplesmente não funciona, é inviável, né? Talvez funcione para uma sociedade muito simples, e alguns defendem isso, defendem que a gente deveria voltar a uma vida mais simples. Só que isso é extremamente elitista, porque, sei lá, de 7 bilhões que a gente tem hoje, com essa técnica, talvez a gente pudesse ter 1 bilhão, né? Então, quem é que vai morrer? Quem aqui vai abrir mão para a gente poder criar essa sociedade? É um problema difícil de resolver. Então, o anarquismo, ele tem algumas coisas positivas. A que eu acho mais essencial é essa ideia de um homem mais integral. Mas, na prática, ela esbarra, seja num totalitarismo do grupo, né? Que mesmo que a gente coloque simplesmente para votar, se é uma votação burra direta, democracia direta, como bem chamaste, é uma ditadura da maioria. É uma ditadura do grupo. Qualquer coisa que você vote já não é mais anarquia. Não é mais anarquismo. Sim, mas se ou adere ou vai morrer. Qual é o meu poder de agência aqui? Se ou eu adiro, vamos trabalhar junto, vamos cooperar, né? Senão a gente... Na verdade, continua sendo um totalitarismo, porque ou tu concorda ou tu concorda. Não existe espaço nessa ideia para a posição individual. E no extremo oposto, em que não deve existir Estado nenhum, porque as coisas vão se resolver pelo princípio da não agressão e da propriedade privada, que tem base lá no John Locke, né? O John Locke vai dizer que a propriedade privada é essencial e ela começa na propriedade do próprio corpo, né? Mas daí não se deriva um anarquismo. O anarquismo, ele é uma ideia posterior, ele é quase que uma rejeição de experiências que deram esse ou aquele problema, só que ela não consegue trazer nenhuma solução melhor. E a última coisa que eu vou comentar, pelo menos nesse momento, em relação a por que os anarquistas tiveram mais sucesso, uma das razões é que eles não foram atrapalhados, cada um se vira, então é um pouco a ideia da livre iniciativa, e também a questão do pessoal que tinha a ideia de que poderia se sair melhor fazendo isso, já é um pessoal mais malandro, né? Já o pessoal que diz, não, vamos fazer todo mundo junto aqui, todo mundo pega... Muitas vezes é o cara que, enquanto eles trabalham ali, eu tento dar uma descansada aqui. O problema é que, no final das contas, todos estão tentando descansar nas costas dos outros e são todos miseráveis. Exato. Então, o que eu acho é o seguinte, eu até tenho um vídeo aqui que chama Possível Engano Anarquista, está na lista do Porquê de Direita,
A questão vamos pegar o Concílio de 1215, que o Jorge Duby gosta muito, aquela coisa da individualidade, de manter o seu segredo, você ter a posse do próprio propósito do seu segredo também. Você ter seu espaço secreto, seu espaço secreto, seu quarto, suas roupas, suas coisas, né? E isso é um desenvolvimento. Agora, isso depende de uma sociedade complexa. Então, o poder de agência depende de uma sociedade altamente complexa e desenvolvida. Se você pegar, vamos voltar para o exemplo suíço. O suíço tem um grande poder de agência? Tem. Ele é estimulado, por exemplo, para andar armado. O cidadão suíço é um cidadão em armas. Isso faz parte do poder de agência dele. Faz parte da valorização do indivíduo. Você só é indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, qual é a ideia? A ideia é se ninguém invada a Suíça. Porque se tiver que invadir a Suíça, vai ter que lutar homem a homem. Todo país é um exército. E é treinado para isso, inclusive. Tem treinamento para isso. Então, isso depende de uma organização extremamente complexa. Com uma propriedade privada, que é uma ideia nova, a gente discutiu aqui no verbete socialismo, a propriedade privada é uma novidade, não é uma coisa antiga. Ela depende do reconhecimento do social. O individual, esse poder de agência, depende, para existir de fato, para se dar um poder de agência, de um grande reconhecimento social. Assim como na Adam Smith, o exemplo do alfinete, que você deu muito bem um outro exemplo lá do sapato, ele diz a cadeia de cooperação voluntária para fazer um alfinete é gigantesca. Porque ele vai desde a mineração do ferro lá para transformar em aço, várias coisas que são mineradas, máquinas, transportes, enfim. Ou então para fazer, eu gosto muito do exemplo, que também é dado muito pelos smithianos, que é chegar a dizer, um palito de dente. Quanta gente participou de um palito de dente? Que é mais simples ainda que o alfinete. O cara que plantou a árvore, o cara que forneceu alimentação para o madeireiro que foi lá derrubar a árvore, enfim, o cara que deu a comida para o caminhoneiro que transportou a tora de árvore até o primeiro lugar do corte, e por aí tem um repositor que botou no supermercado para que você pegasse. A cadeia de cooperação voluntária para chegar num palito, ela é muito complexa. E é indispensável, e essa é outra ideia smithiana, que haja poder de agência em todas essas instâncias. Ou seja, o que nós defendemos, e essa é uma ideia que é minha cara, é de que tudo isso seja realmente voluntário, que as pessoas estejam fazendo isso por auto-interesse. Então, essa valorização do auto-interesse é muito interessante, mas ela precisa de uma sociedade complexa que permita isso acontecer, até para evitar que seja tomado por gangues, que seja tomado por totalitários, por gente da democracia direta, por todo tipo de maluco que quer tomar o poder individualizado para si e quer ser o dono de tudo. Então esses são os inimigos realmente da sociedade aberta, são inimigos da individualidade, do poder de agência individual. Então, nesse sentido, eu acho o anarquismo simpático, é querido, como você disse, é lindo, na ideia da defesa do poder de agência do indivíduo. Não tenho dúvida disso. Mas o engano anarquista que está no vídeo que eu coloquei aqui é achar que isso dependa de uma sociedade sem hierarquia, sem governo, sem gestão. Ela depende de uma sociedade altamente complexa e com complexos e poderosos mecanismos de gestão. E de polícia também. O anarquismo ele é uma crítica a problemas do Estado, né? Mas ele não tem uma solução boa para o Estado, porque simplesmente dizer que não pode ter Estado, não pode ter uma organização de estilo do Estado, não leva a nenhuma solução verdadeira, porque, enfim, numa família isso pode funcionar? Talvez. Uma família talvez funcione. Muito bom, desculpa interromper, mas Proudhon, que era simpático ao anarquismo de esquerda, ele tinha ideia sobre a família extremamente chauvinista. Ele dizia que o homem tinha que mandar, os filhos tinham que obedecer e que tinha que apanhar de vez em quando. Ele gostava de posar com a família e tal. Tem até retrato dele com a família. Então, uma família pode funcionar? Talvez.
Agora, quando tu vai ver o pessoal mais de esquerda, meio com uma ideia anarquista, o que, que vai surgir? A sociedade alternativa. E o que, que eram as sociedades alternativas de fato, né? Era um cara meio que tentando dominar todo mundo, né? Basicamente isso. Muita gente saiu traumatizada das sociedades alternativas porque era um lugar de machismo, entre aspas, exacerbado. Aquilo, todos os defeitos que eles identificavam na família burguesa patriarcal, que não era mais nem tão burguesa, nem tão patriarcal, acabavam surgindo de maneira selvagem nas sociedades alternativas. Tá? Então, qual é a contribuição do anarquismo para formas organizacionais? Cooperativa, mas cooperativa já existia antes. Eles enfatizaram esse modelo e também nas cooperativas começou a surgir chefe e índio, né? Não, acho que a despersonalização do poder é talvez uma contribuição anarquista. Não me parece que isso seja uma coisa assim de grande novidade. Tá bem, se pode argumentar que não tem obrigação de ser novidade, mas eu vejo no anarquismo um monte de críticas pertinentes, sem soluções. Só para comentar, a sociedade alternativa ela costuma ser gerida por gurus, né? Aí você vai dizer que o guru apenas está lá orientando, ele é uma alma iluminada. Uma das espécies piores de tirano que pode haver é o guru. O guru é um tirano ao quadrado. É quase um pai da horda, né? A figura do guru, ela é do cara que pode tudo, né? A princípio ele pode qualquer coisa, né? Claro que ele vai ter que ter o suporte do grupo, né? Mas é um grupo, os que ficaram no grupo dão suporte para tudo, sei lá. Isso vale para o Charles Manson, por exemplo, né? Ou para aquele da sociedade davidiana lá que a tabaco e fumo invadiu e matou, que é um trauma americano até hoje, ou seja, o Estado americano, né, o Estado federal americano, invadiu uma comunidade alternativa, vamos dizer assim, né? Os dois eram loucos. Nesse caso, foi uma loucura contra a outra. Eu nem sei qual é a pior. Eu não sei se eles eram tão loucos. Agora, olha o que eles têm em comum, né? A primeira providência de usufruto deles é ficar com todas as mulheres. Exatamente. É impressionante. O cara pode ser guru na Índia, na Califórnia, no Brasil, onde for. O cara, a primeira coisa que ele quer é sexo. E heterossexual, não é lá, né? Não. Tem nada de alternativo. Deve ter os grupos também de outras sexualidades, mas aí a dificuldade é como é que eles se reproduzem, né? Existem alguns grupos que sequestram crianças, né? Então tinha essas tradições na Índia, parece que tem as etairas, agora não me lembro mais o nome técnico, me pegou de surpresa aqui, eu não me preparei para falar desses grupos peculiares, que não são heterossexuais, mas conseguem se reproduzir. A própria Igreja Católica, né, ela consegue se reproduzir sem que os seus membros tenham filhos. Né? Existem técnicas que tu pode retroalimentar uma organização, inclusive multinacional, né, ligada por uma ideologia. Mas, assim, voltando à questão da Suíça, que tu tanto falaste, né? A Suíça ela tem várias peculiaridades. São vários grupos muito diferentes em certos sentidos. Um é leiteiro, outro não sei o quê, outro é financista, mas todos eles têm uma certa identidade quase que geográfica, né? Tem uma identidade de língua, não dá para falar, porque eles têm várias línguas que eles falam, né? Mas eles têm uma história também. Aí, o caso da Suíça é um caso muito paradoxal, porque, de certa maneira, é difícil dizer o que unifica os suíços e, ao mesmo tempo, todo mundo sabe, né? Eles são bastante unidos no seu federalismo, digamos assim. Então, é uma microfederação, é fantástico o caso da Suíça, mas, ao mesmo tempo, eu não sei como é que é em cada cantão, como é que é o estilo de identidade de grupo que deve haver. Acredito eu que é muito forte. Então,
é muito homogêneo dentro dos cantões. Eu não sei como é que é na sociedade como um Não, todo, claro mas que parece que há um mínimo denominador comum né? há E muita ao mesmo tempo há também uma grande dificuldade de tu se tornar suíço, né? Se eu quisesse ser suíço, eu posso virar suíço? Como é que eu faço para me transformar em suíço? não é dos menos permeáveis do mundo, não. Tem muita coisa que a gente idealiza sobre a Suíça. Claro. Não, e sobre Cuba, porque se eu quiser me tornar cubano, como é que eu faço para me tornar cubano? Aí eu acho que é mais estou fácil. te dando uma dica aqui. Sim, mas só quero dizer o seguinte, que há muitas diferenças culturais entre os cantões de fala francesa, os francófonos, os italianos e os germanófilos, né? E há diferenças culturais, como você bem relacionou, que alguns cantões são mais atividade em algumas atividades, outros em outras atividades, né? Mas é claro que existe um sentimento, e esse sentimento ele nasce na última guerra civil suíça, que é em meados do século XIX, e como solução para essa guerra civil, ele chega à conclusão, e é uma conclusão muito boa, e que me guardou alguma semelhança com o anarquismo, mas não com esse anarquismo de comunidade alternativa, pelo contrário, que é a ideia de não seguir guias, não seguir gurus. Nos últimos 150, 170 anos, você não consegue apontar: a Suíça foi conduzida por fulano, a Suíça foi levada, o grande suíço, o líder suíço era fulano. Não tem. Essa despersonalização do poder é a característica suíça que mais me marca, e eu acho que é uma boa característica. É uma ideia boa. A ideia é boa. A ideia de despersonalizar é boa. Eu não quero um Mussolini na minha vida, não quero um Stalin, não quero um guia, não quero um guru indiano. Mas isso não é anarquismo. Não é anarquismo, certo? Mas os anarquistas, tanto os ANCAPs quanto os anarquistas de esquerda, eles também eles têm essa mesma aversão a priori, acaba, né? A priorística contra a personalização do poder, da personalização do governo, né? Claro, aí fica utópico quando você não quer governo nenhum, que isso não existe. A sociedade, volto a dizer, para que você reconheça o indivíduo, o poder de agência do indivíduo, a sociedade tem que ser altamente complexa. E ela tem que ser altamente complexa e tem que se fazer obedecida nas suas leis. Cumprir as leis é o primeiro determinante. Um outro fator na Suíça, tente não cumprir a lei, né, para ver onde é que você vai parar. O sistema é bastante rigoroso com quem resolve passar a perna nos outros, passar a perna na comunidade. Isso não se faz e está certo, porque isso não vai preservar o poder de agência se você permitir que o indivíduo seja logrado, que o indivíduo seja passado para trás por ser honesto. O suíço mais famoso, que eu me lembro agora, além do Benjamin Constant, né, de Rebec, é o Rousseau, né? E o Rousseau ele é tido como um proto-socialista, né, não anarquista. E a parte das reflexões políticas do Rousseau, os historiadores, os especialistas dizem que decorreu da infância dele, da percepção dele, da família dele, de que na sociedade suíça em que ele se desenvolveu, tinha uma ideia de cidadão de primeira e segunda categoria, né? E que ele achou isso meio ruim, né? Bastante ruim. Não era uma situação de nobreza oprimindo, né? Curioso isso. Mas havia essa questão de uma espécie de quase república, vamos dizer assim, né? Em que a cidadania não era igual para todos. E ele desenvolveu muito a ideia dele do contrato social na ideia de uma comunidade que conseguiria fazer ainda uma democracia direta. Mas ele, inclusive, vai ter várias formulações que dizem, olha, o interesse comum se sobrepõe, ainda que formado de interesses individuais, o próprio indivíduo vai ser a favor, digamos, de ser condenado à morte. Claro que isso é uma abstração, né? O Hobbes tem uma solução que eu acho muito mais lógica. Não, a gente entra na sociedade para levar vantagem, às vezes dá errado e a gente é condenado à morte. E a gente não concorda e não é obrigado a concordar. Bom, o último cantão suíço que deu, falando de cidadão primeira e segunda classe, deu direito de voto às mulheres em 1973. Né? Então, realmente, não, claro que não existe mais hoje nenhuma coisa de cidadão de primeira ou de segunda classe na Suíça. Entre os suíços não existe mais isso. Foi completamente abolido
Essa distinção, Rousseau viveu muito antes da última guerra civil. O que define, que faz uma mudança da água para o vinho, é a última guerra civil entre os cantões, que aí se chega num acordo, e desse acordo. A história você pode fazer uma comparação com a Suécia. A Suécia tinha lá, a Suécia era um país beligerante, um país extremamente corrupto. Os suecos eram tidos como os trapaceiros maiores da Europa. E de repente lá, não, vamos pegar um cara da Revolução Francesa e vamos transformar em rei. E aquilo deu certo. Incrivelmente deu certo. Até hoje os reis da Suécia descendem do Bernadotte, lá do francês, que tinha, só para terminar, que tinha, como ele tinha sido revolucionário da França, quando ele morreu muito idoso, já como rei, muitos anos de reinado, tiraram a roupa dele para embalsamar e tinha uma tatuagem que dizia: morte aos reis. Então, o anarquista, ele é contra ser governado por outro, né? A ideia é basicamente essa. Como ninguém quer ser governado por outro, a gente se chama em grupo de anarquista. Mas, claro, algum tipo de entendimento a gente vai ter que fazer. Votar não pode, porque votar vai ser a ditadura da maioria. Tá, mas alguma maneira a gente vai ter que desenvolver. Eventualmente, eles acabam recriando alguma estrutura que é mais estável. Pode ser uma monarquia, pode ser uma oligarquia, pode ser uma democracia mais ou menos direta. Até se especula, né? Pode ser que desenvolvimentos tecnológicos permitam uma coisa mais parecida com uma democracia direta com alguns filtros, né? É possível, né? Então eu não vou saber se tem que construir ou não um acelerador de partículas aqui em Porto Alegre, ou um maior do que o grande colisor de hadrons, né? Eu possivelmente vou ser enrolado pelos físicos, né? E esse é um dos problemas, né? Quando um assunto se torna muito técnico, ninguém mais consegue fiscalizar aquilo. Esse é um dos problemas por exemplo, tem ou não tem déficit da Previdência? Se tu disser que há uma verba prevista que vai cobrir o déficit, não tem déficit, mas obviamente, quando quase tudo começa a ser usado para cobrir, é porque tem déficit. Então é muito... os técnicos conseguem apresentar de maneira mais ou menos clara. E aí o problema de agência que tu falou, quando falo em problema de agência, eu penso muito naquele esquema do agente e principal, né? O principal é o dono da empresa, é o dono das ações da empresa. Agente é o gerente, é o board, é o conselho de administração, que às vezes, ou o gerente lá na ponta, o chefe do Gilbert, né? É o funcionário da repartição, porque uma empresa muito grande lá pelas tantas, ela também tem repartição, né? E ninguém mais consegue controlar aquilo. É difícil, ninguém sabe como medir a produtividade daquilo. Esse é o problema do agente, do principal, e que não é um problema de socialismo ou de capitalismo, é um problema de coisas grandes. Coisas grandes são complicadas. Complexas são complicadas, mas elas funcionam muito bem, porque elas vão sempre cuidar do problema. Todo mundo sabe que existe burocracia excessiva na grande empresa. Todo mundo sabe que existe problemas de uma série de problemas na grande empresa. Mas esses problemas, eles são pensados e repensados todo dia, porque você não quer morrer, né? Se a empresa não quiser falir, é bom um negócio ficar repensando isso o tempo todo, senão ela vai à falência. As pessoas sabem disso, né? Os acionistas sabem. E quando a empresa começa a dar maus resultados, rapaz, tem que mudar alguma coisa aí, alguma coisa errada. Então, pronto, a gente vai chegar lá. Mas o acionista também ele tem um grande poder de agência, né? Embora nós não vote na Assembleia, mas tem um poderzinho de pressão aí, que é legal. Bom, mas é isso. Acho que é sobre anarquismo, esgotamos o tempo. Não, mas assim, a anarquia, né? E o exemplo que tu pegou da Suíça, uma coisa que talvez seja uma intuição são comunidades relativamente pequenas, né? A Suíça, como um país, não é anarquista. Sim, mas os cantões também não são anarquistas. O cantão de Zurique não é pequeno. Não, relativamente pequeno. Zurique não é nem um cantão, né? É assim como dizer que Porto Alegre é um distrito, um município. Não, aqui a gente vai ter que ter a complexidade do Genebra, sei lá, vários lugares que são metrópoles, são cidades, ainda que pequenas, grandes, ou com grande importância, inclusive burocrática, né? Isso não é anarquismo.
cantões, mesmo os pequenos, são anarquistas? Também não. Eles vão ter até uma organização, sei lá, meio que tradicional, de famílias, influência e tudo mais, mas anarquismo não é. A bronca, muitas vezes, dos anarquistas é com as estruturas estatais, mas eles são, de certa maneira, até frágeis em relação a organizações que não são evidentes, que não são formais, né? E que podem, como o exemplo do guru da sociedade alternativa, ele tem um poder exacerbado, né? E tem filmes que exploram um pouco essa ideia do pessoal que vai se reunir numa ilha para fazer uma comunidade meio alternativa, e lá pelas tantas aquilo vira um pesadelo, porque se cria uma liderança, um chefe, muitas vezes uma mulher, digamos assim, cria um matriarcado, né? E lá pelas tantas está decidindo quem vive e quem morre, né? Então, a ideia do anarquismo, ela é bela, mas ela não me parece trazer nem uma solução. Até que nos prove o contrário é inexequível. Mas torço que eu ainda vivo para que me prove o contrário. A singularidade tecnológica talvez permita, mas aí vale também para o comunismo, né? Sim. Se a gente pode mudar o homem, aí a gente pode criar um sistema novo. Mas eu prefiro não fazer nenhuma aposta em mudança do homem. Deixa o homem comunicar. Não, o que eu quero dizer é isso. Se tu pode mudar tudo, bom, tu muda até as pessoas, aí pode funcionar. Aí tudo é possível.